Olá, você chegou ao canal Resumo da Novela. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece nas novelas e na vida dos famosos. Então se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho para ficar por dentro de tudo o que acontece. E o resumo de hoje é o resumo da novela Os 10 Mandamentos, os capítulos no ar do dia 16 a 20 de janeiro. Então fica ligadinho para saber tudo que vai acontecer na novela Os 10 Mandamentos. No capítulo 71, Yonete afirma que jamais envenenaria Sete e Pazer finge estar convencido. Jaque avisa Jetro que Moisés e Zípora estão com dificuldades no parto da ovelha. Com a ajuda de Moisés, Zípora fica aliviada ao conseguir salvar a vida do cordeiro. Ur e Garrige temem que Moisés queira ajudar os hebreus caso retorne. Abigail fica nervosa ao receber Zelofaed, que imagina que irá se encontrar com Miriam. Apuque se diverte na casa de Senete, enquanto Judite aguarda a tensa chegada do marido. Arão diz para Eliseba que Arão vai pedir para Ramsés trazer Moisés de volta. Ramsés confessa para Tuia que sente medo e tristeza em ser o novo rei. Zípora apresenta o cordeiro para a família e Moisés o batiza de Zizo. Leila e Uri fingem que estão com sono e vão para o quarto com Bezalel. Zelofaed decide ir embora ao notar que Miriam não vai aparecer, mas é convencido por Abigail a ficar para o jantar. Yonete se revolta com os deuses e desiste de fazer uma oferenda. Judite fica irritada ao ver Apuque entrando em casa completamente bêbado. Zelofaed elogia a companhia de Abigail e entrega a ela as flores que seriam para Miriam. Leila se alegra ao ver que o plano para aproximar Abigail e Zelofaed deu certo. Ikene e Bakhemut seguem à procura de Moisés. Zípora acha graça ao encontrar Moisés conversando com as ovelhas. Miriam fica feliz ao saber que Zelofaed está se encantando por Abigail. Garrige é informado por Tuia que Ramsés não quer festa para a recepção da nova noiva. Arão lamenta que Miriam tenha conseguido fazer Zelofaed afastar-se dela. Apuque é surpreendido com a visita de Ramsés na obra. Naila e Caroma notam que Yonete está desolada com a vinda da nova noiva de Ramsés. Arão e Arão se animam ao descobrirem que oficiais do rei estão na busca por Moisés. Alguns dias se passam e Joquebede fica aflita sem nenhuma notícia de Moisés. Uri recebe do comerciante o pagamento pela criação de joias e comemora com a família. Yonete fica arrasada ao ver Caroma preparando o quarto para a noiva de Ramsés. Pazer anuncia a chegada de Tete, que surge acompanhado dos pais e agrada a Ramsés. Menahem encontra Adira e a surpreende com um beijo. Ao perceber a aproximação de Jerusa e Betânia, Adira expulsa Menahem e tenta disfarçar a tensão. Ramsés percebe que Tete tem dificuldade em conversar e se esforça para esconder o constrangimento. Adira, Betânia e Jerusa recriminam Zípora ao vê-la sendo ignorante com Moisés. Yonete se diverte ao constatar que a noiva de Ramsés não é perfeita como imaginava. Jetro e Moisés passeiam pelo centro de Midian. Zípora e as irmãs são surpreendidas com a chegada de Bakhemut e Ikene, que questionam o paradeiro de Moisés. No capítulo 72 da novela Os 10 Mandamentos, firme, Zípora conta que não viu nenhum egípcio pela região de Midian. Bakhemut olha com cobiça para Zípora. Ikene percebe e diz que eles devem continuar as buscas. As irmãs ficam aliviadas com a saída dos oficiais. Joquebede e Ramsés se preocupam com a demora por notícias de Moisés. Yonete avisa Pazer que em breve Ramsés irá desistir de Tete e se casará com Nefertari. Caroma disfarça o incômodo ao ver que Tete não para de falar.
Dizebeque encontra Nutimire triste pela falta de Moisés e pede que a esposa tenha esperança no retorno do filho. Moisés avista Baquemute e Quene de longe e foge com a ajuda de Jetro. Zípora e as irmãs ficam tensas com o possível encontro entre Moisés e os oficiais. Baruque recrimina Menahem por estar apaixonado por uma filha de Jetro. E Quene e Baquemute chegam bem próximo de Moisés, mas ele consegue se disfarçar e se afasta dos oficiais. Tuia pede que Ramsés tenha paciência com Tete antes de tomar qualquer decisão precipitada. Adira afirma que Zípora implica com Moisés porque está apaixonada por ele e a deixa irritada. E Quene e Baquemute finalizam as buscas por Moisés na região de Midian. Yunete finge ser simpática para forçar uma aproximação com Tete. Jetro retorna com Moisés e Zípora diz que ele é culpado pelo risco que a família correu com a visita dos oficiais. Moisés concorda e decide ir embora. Yunete diverte Caroma e Naila ao imitar a voz de Tete. Pensativo, Ramsés não consegue esquecer Nerfetari. Jetro ordena que todas as filhas se retirem e se esforça para convencer Moisés a permanecer em Midian. Betânia fica preocupada ao reparar que Moisés e Zípora estão se gostando. Sério, Jetro avisa Zípora que a presença de Moisés o agrada e não admitirá ignorâncias da filha com ele. Passa-se algum tempo e Ramsés fica desapontado ao saber que nenhum oficial encontrou Moisés. Dizebeque conta que não há nada que se possa fazer e o rei encerra as buscas. O comerciante diz que as joias feitas por Uri fizeram sucesso e encomenda uma remessa ainda maior, o deixando radiante. Yunete consola Nutimire, tentando esconder a alegria por Moisés não ter sido encontrado. Após ficarem afastados por um tempo, Caroma e Quene se beijam apaixonados. Baquemute cobra uma recompensa por ter ajudado Yunete e recebe uma pulseira. O oficial acha pouco e os dois trocam ameaças. Tuia conforta Ramsés dizendo que Moisés pode retornar quando souber da morte de Sete. Joquebed fica arrasada ao ser informada por Ikene que Moisés não foi encontrado. Dizebeque constata que Ramsés está insatisfeito com Tete e sugere que o rei arrume uma boa desculpa para não se casar com a moça. Arão não esconde a tristeza ao descobrir que os oficiais não acharam Moisés. Decidido, Ramsés surpreende Pazer ao ordenar que Nerfetari volte do sacerdócio para ser a futura rainha do Egito. No capítulo 73 da novela, Os 10 Mandamentos, Ramsés confessa a Pazer que deseja terminar o noivado com Tete para ir atrás de Nerfetari, mas o sacerdote alerta sobre as graves consequências políticas que trará o rompimento. Joquebed sofre por não ter notícias de Moisés, é consolada por Miriam e reafirma sua fé em Deus. Arão demonstra raiva ao ouvir Arão dizer que Moisés não retornou por vontade de Deus. Apuque é cercado por um egípcio que o ameaça por dívidas antigas. Com medo, ele pede mais alguns dias para o pagamento. Ramsés pede a ajuda de Tuia para mandar a noiva embora. Ero lembra sobre as consequências políticas que envolvem o casamento, mas apoia a decisão do filho. Pazer conta a Yunete que o rei pediu que fosse buscar Nerfetari. Yunete fica radiante com a notícia. Sem conseguir dormir, Moisés se assusta com Betânia, que se insinua para ele, até que o beija. Zípora flagra a cena e Moisés tenta se explicar. Zípora e Betânia discutem. Caroma adorna Tete, tentando disfarçar a impaciência com a moça que fala sem interrupção. Yunete chega e pede para falar a sós com Tete e consegue colocar em prática seu plano para afastar a jovem de Ramsés. Apuque exige que Judite entregue todas as joias para que ele pague uma dívida de jogo. Judite questiona, mas obedece o marido. Moisés tenta se explicar mais uma vez,
mas recebe a frieza de Zípora. Gaigi e Ramsés aguardam Tete para o desejum. A moça chega tensa e Ramsés repara no nervosismo sem questionar. Apuk chega à obra e logo é abordado pelo jogador que está cobrando a dívida. Apuk se afasta para conversar, mas Arão e Arrão ficam atentos à movimentação. Tuia e Anutimiri escolhem as mais belas joias para presentear Tete e tentar minimizar as consequências que o término do noivado causará. Betânia revela a Jetro seu interesse em se casar com Moisés. Enquanto Ada e Damarina lavam as roupas, Adira despista e vai ao encontro de Menahem. Os dois namoram, mas Adira revela seu medo em ser descoberta pelas irmãs. Tete conversa com o pai e diz que não quer mais se casar com Ramsés. Ele alerta sobre as consequências de um rompimento, mas ela está certa da decisão. O pai de Tete vai ao encontro de Ramsés, que se desculpa pelo ocorrido. Cauteloso revela que a filha não está pronta para o casamento e sugere o rompimento do noivado. Ramsés disfarça o alívio e aceita. Jetro vai ao encontro de Moisés e conversa com o hebreu, que tenta entender o sentido de tudo o que Jetro lhe disse. Tete se despede de todos no palácio e agradece a Ramsés pela estadia. Pazer conta a Ramsés que Nefertari não aceitou voltar. Ramsés sai da sala apressado e decidido sob o olhar preocupado de Pazer. Leila chega a casa e encontra Uri trabalhando em uma encomenda de joias. Leila fica feliz, mas repara na insatisfação do marido, que revela sentir falta da vida que levava no palácio. Os dois conversam e Uri a abraça arrependido. Ramsés chega à cidade de Oasete, onde foi ao encontro de Nefertari. Moisés trabalha no rebanho enquanto Betânia finge se machucar. Moisés cuida da jovem, mas recua ao perceber que é apenas fingimento. Zípora assiste a tudo de longe, quando Jetro chega e pergunta a Betânia o que está acontecendo. Com raiva, a jovem diz ter sido atacada por Moisés. No capítulo 74 da novela Os 10 Mandamentos. Ao ouvir Betânia acusando Moisés, Zípora chega e desmente a irmã. Ramsés tenta convencer Nefertari a voltar para o palácio e a pede em casamento. Jetro acredita em Zípora e se desculpa com Moisés. Adira, Ada e Jerusa estranham o comportamento de Betânia. Jetro recrimina a filha por ter tentado desonrar Moisés. O hóspede agradece Zípora por ter lhe defendido. Nefertari aceita o pedido de casamento feito por Ramsés. Apuk pergunta para Judite se sobrou alguma joia. Em conversa com Anutimiri, Tuia alerta sobre como o poder muda as pessoas. Yunet pede para Karoma arrumar o quarto de Nefertari. Garrige sugere que Ur procure os familiares na vila dos hebreus e avisa que fará uma competição no palácio para encontrar um assistente de cozinha ideal. O jogador cobra a dívida de Apuk e o ameaça. Nadab é advertido por um feitor. Ur visita Bezalel e Uri na casa de Leila. Como forma de castigo, Jetro avisa que a partir de agora, Betânia será a última filha a se casar. Pazer afirma não saber se Nefertari voltará ao palácio. Judite vai até a casa de Eliseba e começa a ajudar a amiga. Joquebed se coloca na frente de Nadab e impede que o neto seja chicoteado. Gizebeque é otimista e afirma para Anutimiri que Ramsés fará um bom reinado. Jetro comunica às outras filhas sobre o castigo que deu a Betânia. Moisés pergunta se Zípora não deseja se casar. Betânia é firme e diz que prefere morrer a ficar solteira. Joquebed avisa Eliseba que Nadab terá que trabalhar na obra. Uri avisa que Miriam ficará feliz quando encontrar Ur. Arão sai em busca de alimentos para a família. Apuk arma um plano para roubar as joias de Uri.
Hur leva um pouco de comida preparada por Garrige para Joquebed, Anrão, Miriam e Arão. Abigail e Zolofaed trocam palavras de amor. Eliseba diz para Nadab confiar em Deus. Ionete lembra que Dizebeque rejeitou o nascimento de Nerfetari e ameaça o general. Jaque e Adira notam a tristeza de Jetro. Moisés e Zípora se beijam. No capítulo 75 da novela Os 10 Mandamentos, furiosa, Zípora dá um tapa no rosto de Moisés e sai indignada, o deixando contente. Miriam surpreende Hur ao convidá-lo para jantar com a família. Betânia culpa Zípora de ter estragado o plano dela namorar com Moisés. Abigail aceita se casar com Zelofaed. Arão deixa os filhos radiantes ao trazer a comida entregue por Hur e se reconcilia com Eliseba. Betânia fica angustiada ao perceber que Moisés está constrangido em ter que conviver com ela. Sozinho, Moisés pensa em Zípora. Betânia se aproxima e pede desculpas para ele. Moisés assente que está tudo bem e diz que ela deveria ficar preocupada com Jetro. Hur se encanta ao ver Miriam tocando harpa e cantando acompanhada de Arão. Leila, Hur e Bezalel comemoram a notícia de casamento de Abigail e Zolofaed. Joquebed agradece Hur por ter proporcionado um belo jantar para a família. Hur se despede e elogia Miriam, que mal consegue disfarçar a felicidade. Judite fica irritada ao encontrar Apuk bêbado. Anrão desconfia do interesse de Miriam por Hur, mas se preocupa por ele não acreditar no Deus dos hebreus. Jetro pede que Moisés o informe caso Betânia apronte novamente. Zípora não consegue dormir lembrando-se do beijo de Moisés. Nerfetari retorna ao palácio e é recebida com alegria por Ionete, Caroma e Naila. Enquanto Ionete vibra com a notícia de que a filha está noiva de Ramsés, Naila tenta esconder o descontentamento. Ramsés comunica para Tuia, Dizebeque, Enotimir e Pazer que se casará com Nerfetari. Moisés fica chateado ao descobrir que Zípora saiu sozinha com o rebanho e não o esperou. Betânia disfarça a revolta a ser proibida por Jetro de passear com as irmãs. Uri brinca dizendo que Hur voltará à vila com mais frequência por causa de Miriam. Tuia pede que Naila organize os aposentos especiais para que Nerfetari fique até o casamento. Acompanhado de Pazer e Simute, Ramsés reza e entrega oferendas para os deuses. Hur deixa Miriam nervosa ao contar que está interessado em visitá-la na próxima ida à vila. Leila alerta Hur que amar uma pessoa de crenças diferentes pode trazer muita dor. Eliseba fica inconformada ao ver Nadab indo trabalhar na obra com Arão e Arão. Adira avisa Menahem e se afasta discretamente das irmãs para encontrá-lo. Nerfetari reconhece que Ionete estava certa quando disse que ela se tornaria grande esposa real. Pazer é recebido pela filha, a deixando feliz na companhia dos pais. Zípora é surpreendida com a chegada de Moisés no pasto. Bom, pessoas, emoções que virão por aí na novela Os 10 Mandamentos. E você, se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece. Até o próximo vídeo.